Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, entendermos a vontade de Deus, compreendermos a obra de Cristo e entender que Ele morreu para reunir os filhos de Deus. Nós podemos ler sobre isso lá em João 11, 48 e 52. Se o deixarmos assim, Caifás falando, se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e não venha perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Essa é a obra de Cristo. Foi isto que ele fez naquela cruz. Criou a condição, viabilizou segundo a vontade de Deus, a possibilidade de reunir todos os filhos de Deus em um só corpo. Essa é a vontade do Pai. Esse é o querer do Pai. Cristo se fez oferta em nosso favor, e uma oferta voluntária. Deliberadamente ele fez isso, ninguém exigiu isso dele. Uma oferta voluntária para que, morrendo naquela cruz, em nosso favor, pudesse reunir os filhos de Deus. Não só aqueles que faziam parte ou fazem parte da nação de Israel, descendência direta de Abraão, mas reunir todos os filhos de Deus em todos os cantos deste mundo. Essa é a vontade de Deus, esse é o querer de Deus, e isso que significou a morte de Cristo na cruz. Reunir os filhos em um só corpo, que nós precisamos entender que somos família. Somos um só povo, povo de Deus, filhos de Deus, criados à imagem do Filho, recebemos um novo coração, uma nova vida. Uma vida agora para vivermos segundo a vontade do Pai. Somos coparticipantes da natureza divina, temos a vida de Deus e essa natureza, essa habilitação, essa capacitação, o poder derramado pelo Espírito Santo em nossas vidas, nos capacita, nos habilita para vivermos neste mundo como filhos, rejeitando as paixões humanas e andando neste mundo como filho de Deus, sendo imagem do Filho, expressão de Cristo. Por quê? Para que Deus seja visto por meio da igreja, o corpo de Cristo. A gente precisa entender que igreja não se trata de local, de tempo, mas simplesmente de ajuntamento, de pessoas que estão juntas com um só propósito. E qual é o propósito da família de Deus? Revelar o reino de Deus neste mundo. Ser expressão visível do Deus invisível, ser a manifestação da sua graça, da sua misericórdia, ou seja, proclamarmos as virtudes de Deus entre os homens. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é revelar Cristo, e fazemos isso quando crescemos, amadurecemos, quando entendemos que o propósito é vivermos como Cristo neste mundo, rejeitando as paixões humanas, rejeitando os desejos da nossa mente, da nossa carne, segundo o pensamento natural. Nós não estamos aqui para nos salvar, não estamos aqui para fazer alguma coisa que agrade a Deus e Ele possa nos recompensar. Mas entendendo quem somos nele, o que recebemos dele, da vida dele e da capacitação que ele nos deu, nós vivemos neste mundo como seus filhos, revelando o seu reino, revelando as suas virtudes, manifestando sua vontade, vivendo como um filho, simplesmente assim, na família, ajudando uns aos outros, no crescimento, no amadurecimento, no conhecimento da vontade do Pai, para que possa haver crescimento, entendimento e expressão por meio do corpo de Cristo, a igreja, a sua família, Deus ao mundo. A gente precisa entender isso. Não se trata de outra coisa. Não se trata de outra forma de viver, mas de viver simplesmente como filhos de Deus, conhecendo e expressando o Pai,
revelando a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade diante das pessoas. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender, andar neste mundo simplesmente como família, reunidos por Cristo Jesus em um só corpo, para revelá-lo ao mundo, para manifestar a graça do Pai, o amor do Pai diante das pessoas. Esse é o papel da igreja, essa é a vontade de Deus, é a única forma que a gente tem para viver. Que a gente possa entender isso, compreender, nos submetermos a essa vontade e andarmos neste mundo como filhos, para que o Pai seja conhecido, reconhecido em nós, que expressamos e que revelamos Ele ao mundo. Deus não quer ser conhecido pelo seu poder. Deus quer ser conhecido como Pai, como aquele que nos ensina da sua vontade e que nos conduz à expressão da sua vontade, para sermos como seu Filho, Jesus Cristo, revelando e manifestando a graça e o amor do Pai diante das pessoas. Que a gente possa entender isso e nos submetermos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.